E claro que os grupos políticos vão puxar para os seus lados. Do mesmo jeito que para o Eduardo Bolsonaro ou para os bolsonaristas eles estão tentando fazer influência para que a pressão sobre o Brasil e sobre o governo brasileiro aumente, o Lula também talvez até agora não quis procurar, porque a popularidade dele aumentou com essa história, Claro. né? Com um inimigo externo. Isso é política tradicional, clássica, não tem nenhum segredo em dizer isso. Então por que o Lula não ligou até agora? Também por isso, porque ele está ganhando politicamente. O que todo mundo no Brasil tem que perceber é que os interesses desses dois grupos não necessariamente estão alinhados com os interesses do Brasil. Estão alinhados primeiro com os interesses da sua permanência no poder ou com o seu sucesso político, né, com a sua jogada política interna, e depois estão associados ou ligados ao interesse nacional. Mas o interesse nacional está evidente nessa discussão toda que está em segundo plano para esses dois grupos. Sem dúvida alguma. E a direita perdeu mais uma bandeira, né? Porque a direita também continuava usando isso. Então, tá vendo? Continuamos sem ter uma conversa. Tá vendo? Não há nenhum avanço. O governo não abre portas para Muito um bem relacionamento colocado isso, interessante para o Brasil. O petismo e o presidente Lula só pensam no petismo, no presidente Lula e no anti-americanismo, que sempre foi uma marca do petismo, né? Então, a direita perdeu mais uma bandeira neste aspecto, né? Concordo, é mesmo. Porque, neste momento, mais um pilar no qual se baseia o comportamento do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo nos Estados Unidos e de alguns grupos que trabalham lá para que o governo brasileiro pague um preço alto por tudo que está acontecendo, esses grupos perderam mais um pedacinho do discurso. Uhum. Mas parte do que foi conversado lá, pelo menos pelo tweet do Lula, tem a ver com a taxação, né? Isso, com as tarifas. Isso, com as tarifas. Questão comercial. Essas dá pra gente dizer que provavelmente, pelo menos, o governo americano está sendo pressionado acerca do aumento do preço do café, por exemplo? Olha, assim, existe dentro da política, né, os grupos de interesse que estão sendo afetados. Então tem empresário, tem gente nos Estados Unidos que não quer que isso aconteça. Esse lobby pode estar sendo trabalhado. Tem gente no Brasil que tem acesso lá que também está trabalhando. A gente sabe disso. Mas eu acho que, no final das contas, o Trump, a postura dele, o comportamento, ele é um cara muito transacional, né? Então ele quer ter vitórias em cada interação dele. E normalmente as vitórias que ele mais busca são vitórias econômicas. Eu saí ganhando alguma coisa. Eu acho que não é tanto essa pressão, mas é a possibilidade dele sentar na mesa e marcar um gol. E ter uma vitória. E aí uma pergunta que a gente tem que fazer aqui, também jogo aqui na mesa para vocês, né, para o Tramontina pensar junto, o que o Brasil pode dar para os Estados Unidos de vitória para o Trump? Porque o que vai fazer o Trump recuar? Tem que ter alguma coisa, ele tem que sair ganhando alguma coisa. Tem sido assim com todos os países do mundo. E tem um monte de discussão, né? O que o Brasil pode oferecer? Vai de ter terras raras, até eu já falei bastante disso, comprar menos diesel da Rússia e passar a comprar esse diesel dos Estados Unidos. Até porque o Trump está muito incomodado com o Putin nessa fase, nesse último mês aí, ou talvez menos de um mês. Porque ele quer acabar com a guerra lá na Ucrânia, então ele quer dificultar o financiamento da guerra da Rússia e cortar a venda de combustível é um jeito. Sancionou a Índia por isso. Talvez não seja esse o motivo, mas usando essa desculpa. Então, assim, o que o Brasil vai oferecer para os Estados Unidos? E aí não é só a gente discutir o que nós temos para oferecer, mas o que a sociedade brasileira, o governo brasileiro, o Lula, está disposto a oferecer. Porque vamos falar em terras raras. O governo brasileiro vai querer dar terras raras para os Estados Unidos? Como que vai? Como é que dá isso? É um acordo tipo da Ucrânia? Não, claro que não. A gente não está nessa situação. Então, enfim, né? Acho que é o começo da conversa. Mas a gente tem que começar a pensar o que vai sair nessa conversa. Você senta na mesa e fala o quê? O que o Brasil dá? O que o Brasil oferece? Eu acho que tem terras raras para ser discutido. Tem petróleo, tem etanol. Né?
Agora, o Brasil também é conhecido internacionalmente como um país protecionista. O Brasil aplica tarifas altas para a entrada de muitos produtos estrangeiros, inclusive produtos americanos. Né? Então pode haver uma negociação onde o Brasil venha a ceder um pouco aqui, ceder um pouco lá. Agora, tudo também eu acho que será permeado por uma questão política e eleitoral, né? Claro. Que é assim, neste momento o governo fatura com a mensagem da soberania, aqui mandamos nós, você não vai mandar na nossa vida, nós, o povo brasileiro é senhor do Brasil, né? Na hora em que o governo brasileiro ceder em alguma coisa, como é que isso vai ser visto aos olhos do público e como é que isso vai ser usado politicamente pelos grupos, de um lado e do outro. Tudo é muito delicado e tudo é muito sutil. Por isso que é muito difícil um acordo sair. Eu não acho que nós estamos com essa facilidade, porque acordos não têm saído por aí. Nenhum acordo, em lugar nenhum. Os acordos todos que saíram colapsaram em algum momento, voltaram atrás, o Trump mudou de ideia, achou que ganhou pouco, dobrou a aposta, exigiu mais e assim por diante. Olha a situação com a Índia, que está no mesmo nível do Brasil de tarifa, os 50%. A Índia estava outro dia ali abraçando o Xi Jinping e o Putin. Depois de anos que o Modi, né, o primeiro-ministro, não visitava a China, foi lá visitar a China. Isso é um indício de quanto o Trump pode esticar a corda. A diferença que eu acho, e que sempre tem me preocupado desde que essa crise começou com os Estados Unidos, é que o Brasil ele tem pouca alavancagem, pouco leverage, né? Por quê? Porque a gente não é o maior país populoso do mundo, a gente não tem bomba atômica, a gente não tá... Sei lá, a gente tá numa região próximo de um país que é um problema para os Estados Unidos, a Venezuela, tamo. Mas qual a postura política do Brasil sobre a Venezuela? O Brasil está dizendo que vai ajudar a fazer uma negociação para o Maduro abandonar o poder? Não tá também. Então, o Brasil ele é pouco importante do que ele pode oferecer. Só se ele vier com as ofertas econômicas, do petróleo, terras raras e assim por diante. Mas isso não é uma coisa tão imediata e eu não sei se isso está maduro por parte do governo brasileiro. Não sei se o Lula já pensou com a equipe dele, tá, nós vamos oferecer terras raras como? Como é que é a arquitetura, o desenho dessa oferta? É uma concessão? Não, concessão da onde? É uma joint venture, entendeu? O que é? Não acho que nós evoluímos tanto, então o que tem me parecido até agora é que era fácil bater no Brasil. Tava ficando fácil. Agora a gente deu uma recuada, então parece que a escalada não vai continuar. Mas se a coisa também não andar, ela pode voltar a escalar rápido. Agora tem uma ação de alguns empresários brasileiros importantes, né, junto a membros do governo americano, muito próximos a Donald Trump, que, segundo notícias, têm conseguido alguns avanços. Né? Então são o Jorge Paulo Lemann, Sim. O Joesley Batista esteve com o Trump, conversou pessoalmente com o Trump sobre as tarifas, sobre os valores, sobre os problemas que estavam ocorrendo a partir das tarifas. Os representantes da Embraer, que conseguiram a volta da tarifa anterior, né? Os 50% voltaram para os 10%, e a Embraer continua vendendo avião nos Estados Unidos sem nenhuma dificuldade. Né? Então tem uma ação aí adicional que ocorre nos bastidores e de onde pouco se sabe como resultado. Mas o que se diz é que ela traz assim, um certo resultado, porque os empresários conversam com empresários. E com empresários que têm poder e com membros do governo que conseguem discutir esse assunto de uma outra maneira. E aí a política não está envolvida. E aí você tem um ponto importante, Tramontina, que é o Trump respeita muito essa linguagem. Porque ele não era um político, ele era um empresário. E a equipe dele é composta de vários assessores e vários grandes empresários e vários bilionários. Então, bilionários brasileiros indo ali e falando com ele gosta disso. Esse é o mundo dele, é isso que ele vive, né? Enfim, antes dele criar um movimento político e ser eleito, ele está dentro disso. E ele tem um trânsito muito bom, né, com os empresários americanos, os grandes empresários americanos. Então ele gosta, ele entende.
Acho que esse é uma estratégia muito positiva para o Brasil. O Brasil tinha que coordenar mais com essas figuras e usar eles de uma forma mais estratégica, mais pensada. Vai lá, Jorge Paulo Lema, vai lá, o Wesley, entendeu? Então você fala isso, você traz aquilo, porque essa é uma ferramenta importante para o Brasil. Porque o Trump respeita, ele gosta, ele ouve. Tem uma outra coisa também que algumas pessoas não estão considerando, que o Mauro Vieira, o chanceler das Relações Exteriores do Brasil, é um cara muito respeitado e ele já teve contato com o Marco Rubio quando o Rubio era senador e o Mauro Vieira era embaixador do Brasil nos Estados Unidos, em Washington. E eles se encontraram. E agora eles se encontraram no fim de julho, tiveram uma reunião no escritório de advocacia em Washington e depois eles se falaram, ao que se sabe, pelo menos 2 vezes por mensagens. Ou seja, mesmo o Rubio sendo conhecido como sendo uma figura dura na negociação, um defensor intransigente dos posicionamentos pessoais e ideológicos dele e das razões dos Estados Unidos, ao mesmo tempo o chanceler Mauro Vieira não é um desconhecido para ele. Eles já tiveram alguns encontros. Isso pode ser um facilitador, né? Então não é que na hora do encontro lá, opa, você é, né? Então o Mauro Vieira estará com o glorioso vice-presidente, o Geraldo Alckmin, junto com o Fernando Haddad. Aliás, Fernando Haddad vai essa semana para a reunião do G20 nos Estados Unidos, né? E está tentando um encontro, inclusive, com o secretário de Negócios. Secretário de Negócios, eu não me lembro agora qual que é o cargo, que é o cara mais importante da área da economia dos Estados Unidos. Scott Bessent. Do Tesouro. Do Tesouro, secretário do Tesouro. Isso, Scott Bessent. E porque ele vai estar no encontro do G20 e em contato com várias autoridades americanas e haverá uma tentativa de avançar um pouco mais nesses assuntos.